Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui nós falamos sobre mentalidade, lei da atração, física quântica, neurociência e todas as coisas que podem te ajudar a sintonizar a prosperidade que você deseja para a sua vida. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a gratidão e a importância da gratidão nas nossas vidas. Bom, eu sei que de imediato você pode pensar, é muito fácil ser grata tendo as coisas que você deseja, vivendo uma vida de abundância, vivendo uma vida tranquila e, por lógica, isso também vai atrair as coisas que você deseja com mais facilidade e isso é verdade. É muito fácil você emanar gratidão quando as coisas vão indo bem. O desafio é para você fazer essa mesma prática, continuar emanando gratidão quando as coisas não estão indo tão bem assim, quando as coisas estão, ao contrário, muito ruins ou muito desafiadoras e você não está conseguindo lidar muito bem com aquilo. Então, essa é a dificuldade, esse é o grande desafio. Quando a gente fala sobre alinhamento energético, quando a gente fala sobre emanar gratidão, a gente fala que a gente recebe de volta tudo aquilo que a gente emana. Então, por consequência, quando a gente emana coisas boas, energias boas, frequências altas, elevadas, gratidão está nesse contexto. É muito fácil a gente agradecer quando tudo vai bem. O que nos diferencia é agradecer quando as coisas não estão saindo como a gente gostaria. E também, além de ser o que nos diferencia, é o que nos faz sair desse estado que a gente se encontra. Então a gratidão é sim uma chave que faz você sair do estado que você está e ir para um outro estado desejado. Então, como eu sempre digo, é simples, mas não é fácil. Se tudo que a gente conversa aqui fosse fácil, todo mundo viveria, né, em um comercial de margarina, uma família perfeita, com todos os sonhos realizados, todo mundo milionário, todo mundo feliz. E não é assim que a vida se encaminha e que não é o contexto de muita gente, inclusive da maioria das pessoas do nosso Brasil. Mas o que eu quero trazer para vocês é que é possível você mudar esse contexto e é possível você sair desse ponto X e para um ponto Y, e a gratidão é um dos pontos principais para essa mudança. É o ponto-chave, eu diria, para você sair desse estado que você está hoje e ir para um estado desejado que você tem interesse de estar. Então, você pode pensar, Ana, mas é muito fácil para você, bem-sucedida profissionalmente, já tem uma carreira de destaque, está vivendo coisas que você sempre quis viver, realizando sonhos, é muito fácil para você ser grata. De fato, é muito fácil para mim ser grata atualmente, mas nem sempre foi assim. Você provavelmente que está aqui chegando agora não conhece minha história, mas eu passei por muitas dificuldades na minha vida e a vida inteira eu tive desafios. Então eu não brotei aqui onde eu estou hoje. Eu tive uma trajetória longa de desafios, dificuldades, de obstáculos, e isso obviamente me fortaleceu para chegar aqui como eu estou hoje. E por isso que eu quero trazer para você o que foi que deu certo para mim e o que é que eu considero que você deveria fazer, que certamente vai dar certo para você também. Na época em que as coisas estavam difíceis, desafiadoras e eu tinha muitos obstáculos, nem sempre eu conseguia ser grata. Eu não vou mentir para você dizendo que a gratidão sempre esteve na minha vida, mas eu sempre procurei ver o lado bom das coisas que estavam acontecendo. Então, por mais que nem sempre eu conseguisse estar grata, eu sempre tentava ver o lado bom. E por causa dessa minha capacidade ou característica, meus amigos nessa época desafiadora diziam muitas vezes que eu parecia a Poliana daquele livro, né, que ela fazia o jogo do contente. E isso para mim nunca foi uma crítica, apesar de o tom ser de crítica, para mim nunca foi uma crítica, porque para mim ver o lado bom das coisas me permitia conseguir viver mais um dia, me permitia conseguir ver alguma coisa boa naquele amontoado de coisas desafiadoras. E isso me ajudou muito a sair do meu estado X para o Y que eu queria estar. Então, para você que está aqui agora, vamos falar hoje sobre gratidão. E vamos começar falando que gratidão não é uma coisa que você faz porque alguém fez alguma coisa para você, não é alguma coisa que você pratica quando alguma coisa que você queria já te aconteceu. Gratidão é um estado de ser, gratidão é um estado de espírito, é uma forma com que você decide viver. Eu decido me tornar uma pessoa grata e serei grata por tudo, por todos, por todas as situações, inclusive as que não me são favoráveis, inclusive as que são desafiadoras. Então a gratidão
ela é em si desafiadora, porque nós não vivemos sozinhas, né, no universo, não vivemos sozinhos no nosso mundo. De vez em quando nos deparamos com situações e pessoas que nos desafiam e que muitas vezes a gente sai dessa vibração, dessa frequência que a gente gostaria de estar em tempo integral. Então, claro que a gente não fica em tempo integral em estado de graça e gratidão, mas a gente procura estar presente para perceber quando a gente não está nesse momento e retornar para o nosso centro, para dentro. E, obviamente, que a gente tem, né, alguns meios de fazer isso quando a gente sai da nossa frequência boa, como, por exemplo, a meditação é uma dessas formas de a gente voltar para o nosso centro, da gente retornar ao nosso estado que a gente tem interesse de ficar, que no caso que a gente está conversando hoje é o estado de gratidão. Então, vamos lá. A gratidão não é uma forma de ser educado. Gratidão é um estado vibracional. Gratidão é um estado de ser. Gratidão é uma forma de você se tornar quem você quer ser. Porque quando a gente agradece pelo que a gente tem, mesmo que a gente queira outras coisas, a gente está abrindo espaço para que essas outras coisas venham com mais facilidade. Quando a gente agradece pelo que a gente não tem, a gente está dizendo para o universo que a gente já tem. E isso faz com que coisas, pessoas, oportunidades aconteçam para trazer aquilo que a gente já está agradecendo. Porque, afinal de contas, se a gente já tem, né, tudo precisa se organizar para que a gente de fato tenha. Então, quando a gente medita e agradece, visualiza aquilo tudo que a gente quer e agradece como se já tivesse, existe uma motivação para isso. É mandar a frequência para o universo de eu já tenho, eu sou grata por isso, então pode me mandar. O universo, Deus em sua infinita bondade, está sempre disponível, sempre aberto para nos dar o que a gente quer, quais são os desejos do nosso coração, desde que não seja para machucar alguém, ferir alguém, nem fazer mal a alguém. Então, quando a gente pede alguma coisa, é porque a gente não tem. Quando a gente agradece por alguma coisa, é porque a gente já tem. Você já agradeceu um presente que você nunca recebeu? Não. Então, isso não faz parte da nossa vivência, isso não faz parte da nossa estrutura de consciência até que a gente desperte. Então, a partir do momento que você desperta e você entende que a gratidão tem que fazer parte da sua vida, tem que fazer parte dos seus dias, ainda que você não tenha a vida que você gostaria de ter, ainda que você não esteja onde você gostaria de estar, mas você tem que agradecer pelas coisas que você já tem, para você abrir espaço para as coisas que você quer ter. Então, durante a minha vida inteira, eu sempre fui muito positiva, nem sempre eu fui muito grata, me coloquei várias vezes na posição de vítima, e vou gravar um vídeo posteriormente sobre isso, e quanto isso é prejudicial para a nossa trajetória estrada, né, para a nossa trilha de evolução espiritual. E vou dizer para vocês também que a gratidão eu via em alguns momentos da minha vida, mas não via com tanta frequência, até que eu comecei a entender a importância disso na minha vida e comecei a praticar com mais frequência e, obviamente, as coisas foram mudando e o universo, Deus começou a me mandar mais daquilo que eu estava agradecendo, mais daquela frequência positiva que eu estava emanando, mais motivos para agradecer. Quando você é grato pelo que você ainda não tem, o universo te traz mais motivos para agradecer. Parece mentira, parece história, parece ilusão, mas é real, acreditem, porque eu vivenciei isso na minha vida. Como eu disse para vocês, a minha história foi bem conturbada e vivenciei também isso na vida das pessoas que estão ao meu lado. Então, conforme eu ia evoluindo, eu também ia compartilhando com as pessoas que estavam ao meu redor e também via a evolução dessas pessoas. Então, eu posso dizer empiricamente que funciona. E tudo isso que a gente conversa aqui no canal faz com que você saia realmente de um ponto X e vá para um ponto Y desejado. E tudo isso de forma científica e comprovada. Então, sugiro muito que você conheça o Dr. Joe Dispenza. Li inúmeros livros dele, pretendo ainda ir para um curso presencial dele, quem sabe no ano que vem. Mas os livros dele mudaram muito a minha consciência e a forma como eu via, né, a vida, o universo, nossos desafios. Então, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero dizer para você, teste. Você não é obrigado a entender tudo que eu estou falando, mas se você me der um voto de confiança, você pode testar você mesma e você mesmo e vai ver que realmente isso vai mudar a sua vida. Para você ter um exemplo mais claro do que eu estou conversando com você, quando a gente vive uma vida em uma energia boa, em uma frequência elevada,
a gente experiencia as mesmas coisas de outras pessoas, mas a gente dá um contexto diferente para aquela coisa. Por exemplo, pode todo mundo, dentro de um grupo de 10 pessoas, pode todo mundo ter saído atrasado de casa, todo mundo está no mesmo trânsito, todo mundo indo para o seu próprio local de reunião ou de trabalho, seja lá o que for o seu compromisso, mas uma pessoa está bem dentro do carro, cantando uma música, aproveitando aquele momento para pensar positivo, para elevar suas vibrações, para ter energia para o dia. E outra pessoa do lado pode estar mal-humorado, xingando a pessoa da frente, buzinando, querendo que o trânsito ande sem ter como. Então, as pessoas que estão aqui, todos nós que estamos nesse plano, temos muitas vezes a mesma experiência e passamos por ela de formas diferentes. Por quê? Porque nossa consciência é diferente, nosso estado de vibração é diferente. Então, tudo isso reflete no que a gente obtém de volta. Obviamente que a pessoa que saiu estressada, que está xingando, que está buzinando, vai chegar no compromisso com uma determinada energia, com uma determinada vibração que não vai ser boa. Enquanto que a outra pessoa que está aproveitando para se conectar, para ouvir uma música, para ouvir um louvor, para ouvir um podcast que vai agregar na sua vida, ela vai chegar no compromisso de uma forma mais tranquila. E isso que a gente emana, essa energia, essa frequência, ela é percebida pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que tem pessoas que a gente tem vontade de estar ao lado delas, se possível ficaria dias, horas, semanas, enquanto que outras pessoas, elas são tão pesadas que você não tem vontade nem de encontrar, mesmo que essa pessoa seja um familiar, mesmo que essa pessoa esteja no seu ciclo. Então é importante que a gente entenda que nossa energia, nossa frequência, ela chega muito antes de a gente chegar. E ela faz com que nós tenhamos uma identidade para as pessoas com quem nós convivemos. Então, a energia não mente, a vibração não mente. Você pode mentir, você pode colocar um sorriso falso no seu rosto, você pode dizer que está bem, mas a sua energia, a sua frequência não mente. E quando a gente quer ter uma energia positiva, quer ter uma frequência elevada, gratidão é uma excelente forma de a gente conseguir elevar nossa frequência, de a gente conseguir manter essa energia elevada. E se durante o dia, obstáculos, situações desafiadoras, pessoas, ocasiões, circunstâncias baixarem sua frequência, não tem problema nenhum. Estamos vivos, somos humanos, então não temos obrigação nenhuma de ter uma energia em tempo integral elevada, porque isso seria até impossível, senão a gente não viveria, né, em contato com tantas situações. Mas você pode voltar para dentro de você. Tem diversas formas de você fazer isso, com respiração, por exemplo, com meditação, com afirmações, e com isso você trazer você de volta para a sua frequência original, que é a frequência que você deve ter como identidade, uma frequência positiva, uma frequência de gratidão, uma frequência de amor, e tudo isso vai fazer com que você diminua os hormônios do estresse, saia desse lugar de fuga ou luta, que é o lugar de sobrevivência que muitos de nós permanecem durante a vida inteira, né? Ou você está lutando, ou você está fugindo, ou você está pensando em situações, problemas, coisas que não elevam a sua vibração. E isso, por si só, já é um desafio de você ter problemas, de você ter desafios e você se manter numa frequência sem ficar remoendo, aumentando o problema, e se focando numa solução, se abrindo para que Deus traga uma resposta, para que Deus traga uma ideia, para que coisas aconteçam e que você consiga solucionar essa situação, essa pendência, esse conflito, esse problema, de uma forma muitas vezes que você nem tinha imaginado. Então, quando você se abre para receber, coisas incríveis acontecem, e é para isso que eu estou aqui conversando com você, que eu espero mesmo que você entenda isso, que você pratique a gratidão e que você se torne uma pessoa com o tempo. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser de uma hora para outra, não vai ser um passe de mágica, mas eu tenho certeza que se você começar a praticar, você já vai ver mudanças consideráveis e significativas em pouco tempo. E isso, obviamente, vai te dar motivos para você continuar, que foi basicamente o que aconteceu comigo quando eu estava numa época em que tudo era muito desafiador, tudo era muito difícil, tudo era muito problema, tudo era muito obstáculo. E parecia que não havia saída, mas eu comecei a entender de que forma eu poderia me ajudar
deixar de ser um obstáculo para minha vida e começar a ser uma solução. E foi assim que as coisas começaram a se encaminhar de forma mais benéfica para mim. E quanto mais, como eu disse a vocês no início, quanto mais você vê as coisas caminhando de forma benéfica, mais você é grato, mais o universo te traz mais motivos para ter gratidão. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado. E vou deixar aqui para vocês 2 práticas para vocês terem esse momento de gratidão. Gosto muito de fazer de manhã, assim que eu acordo. Se você procurar aqui mesmo no YouTube, você vai achar vídeos sobre gratidão, meditação da manhã da gratidão. Pesquise que você vai achar. Eu também vou deixar aqui gravado no canal para você, mais para frente. E além de você fazer esse momento matinal de gratidão, eu também recomendo você, se tiver um momento muito desafiador, você recordar na sua vida quais foram os momentos mais felizes em que você se sentiu mais grato e anotar no seu caderninho. Aliás, eu sugiro que você tenha um caderno só para isso, um caderno só para o nosso canal aqui, para todas as práticas que a gente vai fazer, para todas as coisas que você vai escrever, porque a escrita, ela conecta muito. Então, a escrita vai te levar para um lugar onde talvez você só pensando não conseguisse chegar. Sempre que você escreve alguma coisa, você consegue trazer seu pensamento para o presente e se conectar com aquilo que você está escrevendo. Coisas que a gente muitas vezes passa o dia inteiro desconectado da nossa vida, vivendo no automático e vivendo como se a gente tivesse em um programa. E na verdade é o que acontece, mas isso é papo para um outro vídeo. O automático e os programas que a gente roda no inconsciente que dirigem a nossa vida. Sempre que você perceber que você está com os pensamentos não muito bons, que você está indo para um caminho onde você não gostaria de ir, se você começar a perceber que tudo que você está fazendo, pensando e criando não está coerente com a pessoa que você quer se tornar, você volta para dentro de você, pratica alguma dessas técnicas que eu estou passando para você aqui e você vai ver que você vai conseguir se reconectar com você, com Deus, com o universo, e tudo isso vai ficar mais leve de ser superado. Não é que o problema vai desaparecer, não é que o desafio magicamente vai sumir, é que você vai conseguir passar por ele com mais leveza, mandando para Deus, para o universo, o que você realmente quer ter, a pessoa que você quer ser e aonde você quer chegar. Com isso você vai ter mais clareza, mais esperança de continuar e fé que o resultado virá. Fé, inclusive, é uma coisa que a gente não pode esquecer jamais, mas também vou falar isso em outro vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você acha que isso que eu conversei com você hoje faz sentido e você gostaria de compartilhar com alguém, manda esse vídeo para essa pessoa. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder o tema do próximo vídeo. E eu te vejo aqui em breve. Um abraço, até a próxima.